rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Tô com meu parceiraço Ian Baranche. Na paz? Tudo certo, meu parceiro? Só vamos. Hoje vamos falar de armador, né? A gente tava conversando mais cedo aqui sobre quem é o melhor armador da liga hoje, né? Essa liga que mudou muito com relação aos últimos anos, que tá cada vez mais centrada nos armadores, e você vê armadores muito mais pontuadores do que há anos atrás. E a gente vem com essa pauta para a mesa do Basquete Talk hoje. Stephen Curry ainda é o melhor armador da liga ou algum dos outros armadores tirou esse posto dele? Fala, meu Ianzão, começa com nós. Polêmico, hein? Claro que o Curry dos últimos 5, 6 anos foi o cara, né? O cara da dinastia. Tudo bem que ele não ganhou nenhum MVP das finais, o que isso também pesa um pouco, né? Pra ele. Tudo Sim. bem que teve a chegada do Durant naquele time, mas isso não diminui ele em nada. Claro que é um cara que remodulou a história, remodulou a forma que o basquete é jogado. Com certeza. E provou que, assim, por mais que tu seja um cara de 1,90, magrinho, tu ainda pode meter muita bola e ser, por exemplo, MVP unânime na liga, o que aconteceu em 2015-16. E back-to-back MVP, né? Back-to-back 2 MVP. anos seguidos aí. Foi 14, 15, 15, 16. Sendo que o 15-16 o Golden State perdeu a final pro Cavs. Mas isso aí é outra pauta. Mas, claro que teve a lesão dele na mão, que tirou ele das finais. Das finais não, tirou ele da temporada passada. Deixou ele já um ano parado. E claro que teve uma galera que chegou junto. A gente pode botar um Lillard no meio, um Irving, um Chris Paul, que é um armador mais puro. Então, que assim, já estava no topo, né? Antes do Stephen Curry, enfim, ascendeu. O Chris Paul era, tipo, disparado o melhor armador da liga. Ele não é chamado de point guard por um acaso, né? Exato. Eu, pessoalmente, eu sou muito fã do Chris Paul. Adoro a forma que ele organiza o jogo. Tem uma puta visão. É um cara também que chama muito. Ele é o líder de toda a equipe que ele cai. Mas o Curry, assim... É porque é difícil, né? O Golden State formulou aquele desde o draft, né? Com Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Então, a gente nunca viu um Curry sozinho como agora, por exemplo. A gente viu o Curry no início da sua carreira ali com Baron Davis, Monte Ellis. E mesmo assim, muito novinho. Era novo, né? Se você pegar as médias do Curry nessa época, já eram médias boas, né? No rookie year dele, ele teve média de 17 pontos e 6 assistências, com quase 2 roubos de bola por jogo. São boas médias. No ano seguinte foram 18 pontos com 6 assistências e uma bola e meia aí roubada por jogo, tendo aí 93% de lance livre, 44% aí nos 3 pontos. Inclusive, Curry tem tipo assim, as médias, as porcentagens de aproveitamento de 3 pontos do cara é absurdo, mas isso aí todo mundo já sabe, né? Mas ele, além disso, ele sofreu algumas lesões ao longo do caminho, né? No tornozelo, uma coisa que mudou muito a carreira dele. O Curry que vem de uma mid-major, assim, quase minor major, talvez possa dizer assim, school, né? Que seria, ele vem de Davidson College, que é na North Carolina. Sempre foi um dos caras mais baixos do time que jogou. Franzino, então não conseguiu as bolsas das grandes universidades de Divisão 1, acabou indo para uma universidade de Divisão 1, porém menos conhecida, que é Davidson College, que fica em North Carolina, e aproveitou os 3, 4 anos de faculdade que ficou para poder de fato se transformar num jogador mais maduro. Ele entrou como ala, né? Foi SG. O Curry, que tem 1,88, 1,90 por aí. Acabou jogando de ala, mas sabia que quando chegasse na NBA ia ter que jogar de armador. Penou alguns anos aí com o Golden State, até que o Golden State criasse, né, vamos dizer assim, essa dinastia que eles criaram. Na temporada de 2015-16, por exemplo, o cara teve média de 30 pontos por jogo. Caraca. Foi a de MVP unânime, realmente. Exatamente. Então, mas é o que você falou, outros caras nesse meio tempo chegaram junto, né? O que pra mim, o Chris Paul, ele é o melhor armador puro da liga há anos. E ele olha que doideira, o Chris Paul também, ele é draft 2004, 2005. Então, ele tem, tipo, por exemplo, a mesma idade do LeBron, e ele não é um cara que tá caindo de produção. Ele ainda mantém o que sempre fez, né? Ele tem 35 anos, foi o pick 4 do draft de 2005. Tu vê ele, um Carmelo também, que se reinventou na liga, são caras que estão se mantendo. Exatamente. Fico feliz por isso. Chris Paul ainda menor que o Curry, né? 1,82 por aí, 33.
O lance do Curry, que pesa muito, é que ele realmente mudou a liga. Ele mudou o basquete no mundo. Sim. Tem muita gente que bota ele até top 10 da história. Eu acho um absurdo. Eu acho Eu acho forçação. um desrespeito aí com muita gente. Acho que top 20, dá pra ele entrar no top 20, até top vai. 25. Porque que lance, mano. Tipo, o cara não foi MVP das finais em nenhuma das finais que jogou. Mas Isso, pra mim, de certo modo, não foi tu que fechou. Tu não foi o cara que trouxe o título pro teu time. Mas e MVP aí... é uma coisa, entendeu? A gente vê o Antetokounmpo que foi MVP 2 anos seguidos, mas e aí? Levou teu time pra onde? Teu time fez história? Fez Não, nada. com certeza. Claro que o Golden State ficou marcado aí entre o período de 2010 e 2020 como o time, tanto que acho que tem muita gente que tem ódio deles ainda por conta desses últimos anos, eles montaram uma dinastia, de fato, mas não tiro mérito algum dele nesse quesito dele ser um dos eu grandes discordo. nomes. Eu acho que o fato dele não ter sido MVP das finais não... É detalhe? É detalhe, pra mim é detalhe. Pra mim, se ele conseguiu ser campeão com ótimas médias... Pra mim, o MVP das finais é o cara que fez a diferença na final. Mas de 3 títulos? Assim, olha só, eu não sou hater do Curry não, adoro o Curry, mas assim... E um título, o Iguodala parou o LeBron. O que era mais importante, parar o LeBron ou fazer 30 pontos? Claro. Parar o LeBron. Uhum. E o Iguodala conseguiu parar ou pelo menos frear o LeBron. Nos outros 2 títulos era com Kevin Durant, que é um jogador melhor que ele e que teve um protagonismo maior e por conta dessa diferença fez eles ganharem. Então, mas eu não acho, eu acho que é detalhe, de verdade. Acho que não é passando pano pro Curry, não. Uhum. Eu acho que, assim, o que ele representa pro Golden State, cara, é algo que, assim, nenhum outro jogador na história da franquia representa. Claro. E a franquia tem jogadores fodas aí. Você pega lá nos anos 60, o próprio Will Chamberlain começou que era São Francisco Warriors, o Philadelphia Warriors, né? Então começou por lá, Ricky Barry, depois você vê tem um time dos anos 90 muito bom, Tim Hardaway, Chris Mullin, Mitch Richmond. Então, são vários jogadores bons que passaram pela franquia. Pode falar o Baron Davis no início dos anos 2000, o Monte Ellis. E aí quando chega o Curry consegue transformar aquela equipe que era tido como meio garbage ali de Califórnia num puta hype. E não foi montando panela. Não, a franquia foi tudo via draft. Tudo via draft, né? Mas, parando de falar do Curry, voltando a falar, por exemplo, do Chris Paul, que a gente começou agora, né? Que a gente estava falando que era o melhor armador puro da liga. Há anos é o melhor armador puro da liga. E é uma pena que esse cara não tenha sido campeão. A gente vê a passagem dele bem novo no New Orleans Hornets, né? Que ainda ficava lá, depois foi pro Clippers, que não arrumou nada com o Lob City. Tudo bem que tinha Blake Griffin, DeAndre Jordan. Irmão, era um time de highlight, irmão. Mas é uma pena não ter ganho. Era um time muito bom, mano. Pô, o time era maneiro. Assim, Blake Griffin, todo jogo que você J.J. Redick, DeAndre Jordan, Matt Barnes, o Danny Granger chegou a jogar lá um tempo. Com o Doc Rivers ali liderando, eu também não sei como que esse time não foi pra frente. Mano, cabaçou San Antonio, né? E a gente pode dizer depois o Golden State. O Clippers, mano, era sempre o terceiro time ali pra ganhar. O Oeste. Né? E muito disso vem por parte do Chris Paul. E assim, depois que o Chris Paul saiu do Clippers, muita gente achou que ele estaria, em teoria, acabado. Nada disso. Por conta da idade, ele sai do Clippers com 31 anos, chega com 32 no Houston. E você vê que as médias do cara são 18 pontos na primeira temporada com o Houston e 8 assistências. Abaixou um pouco na segunda temporada com o Houston com 15 pontos e 8,2 assistências. O que para armador, galera que nasceu nessa geração onde os armadores pontuam muito, assim, não é a principal função da posição. Embora hoje a gente tenha um jogo com um pace muito mais avançado e você tem um volume de jogo maior, e por isso o jogo está muito mais centrado no perímetro, aí você tem armadores se destacando mais. Mas sempre lembrar que a primeira função do armador é ser o organizador do time. É ser um técnico dentro de quadra e fazer com que a equipe jogue... Pô, isso o Chris Paul ele é de sobra. De sobra. E tem muita jogada clutch dele também, o que mostra que na hora que precisava, ele também... Eu confio total no CP3, assim, pra decidir jogo. Exatamente. E tudo bem que ele com o Harden... É porque muita gente diz que o Chris Paul é uma figura bem... Uma personalidade bem complicada. Isso mas algo aí... comum na liga. Mas ele, por exemplo, é o vice-presidente da... Associação, da né? NBPA, né? Não sei, deve ser. Que é a Associação de Atletas, né? De jogadores.
Então, eu tenho grande admiração por ele. Ele Também, tá, mano. de fato, pô, top 5 armadores da liga. Não sei Talvez, se ele... talvez top 5 armadores da Assim, história. o puro da história? Puro armador, certeza. Ah, Puro, se você começar John pelo Stockton, John Magic. Stockton, Magic, que acabava sendo um puro, né? Então eu boto o Magic na frente. Jason Kidd. Magic, John Stockton, Jason Kidd, puro. Bota o Chris Paul e a top 5. Talvez Sim. eu boto o Isaiah, Uhum. e aí Isaiah, Jason Kidd, e aí o Chris Paul em quinto, pra fechar. Embora eu vou te falar, irmão, o Chris Paul, ele só tá atrás do Curry. Em Hoje? questão de carreira. Em questão de carreira. Eu acho que... Tanto é que ele hoje... Qual é a posição dele, por exemplo, no ranking de assistências na carreira? Eu acho que ele tá muito lá em cima. Chris Paul, com certeza. Entendeu? Tipo assim... longe dos primeiros, porque os averages do Então, John Stockton são inalcançáveis. eu acho que ele deve estar top 5 na história. Eu tenho essa impressão. Enquanto você vai falando do Kyrie aí, que é outro cara que a gente gosta, eu vou puxar essa coisa. O Curry é aquilo, né, mano? Já passou pelo teu time, tu sabe que é uma figura também um pouco complicada. Ele vai muito contra o que todo mundo diz ou fala, os posicionamentos deles são, na teoria, curiosos, né? Acreditar num cara que é terraplanista pode ser meio complicado. Só uma... Manda. Chris Paul é o sexto na história Sexto? em assistências. Já tá com mais de 10 mil. Já tem 9.950 Ah. e o próximo é o Magic Johnson com 10.141, ou seja, ele passa o mais Magic. 2 temporadas e o Chris Paul passa o Magic Johnson em assistência. Porque o primeiro é o John Stockton com Inalcançável, 15.800. John Stockton, Bizarro. o melhor armador puro Da história. na história, né? Aquele armador clássico. Propriedade. 1,80 e pouco, né? Que joga pro time. Jogando com Karl Malone na vida inteira. Mano, Tinha que ser, né? mas eu vou te falar, pra mim esse cara, o John Stockton, ele é... A gente não olha pra ele não porque valoriza as como deveria jogadas ser. deles não são high flying dunks. Sim. Ele não era o handle. Agora, mano, o cara, ele simplesmente levou o Utah para 2 finais seguidas. Encontrou o Jordan. Mas, irmão... Ainda assim, ainda mais vindo de um Oeste que naquela época também era forte. E saindo de uma faculdade que não era a faculdade foda que era hoje, que é Gonzaga. Gonzaga nos anos 80 não era nada. Ele que exato. começou, né, essa tradição de basquete lá. Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar do Kyrie Irving, que jogou no Boston, né? Primeiramente, Cavaliers, né? Foi draftado pelo Cavaliers, foi campeão com o Cavaliers. Fato, decidindo com a última bola. Decidindo foi com a a bola última que decidiu, bola. não foi o toco. Segundo o Caio aqui, foi a bola que decidiu, não foi o a toco. bola, é óbvio, porque a bola, se eles estavam empatados e foi sexta, matematicamente, o que acontece? Você passa à frente do seu oponente. Mas o toco mudou o jogo inteiro. Rapaziada, deixa nos comentários se você acha que na final do Cavs contra o Golden State, quem foi que mudou o jogo? Foi o toco do LeBron ou foi a bola pra ganhar do Kyrie? Beleza? Valeu. Certamente foi o toco. Vamos lá, você não puxou a bola. Foi first pick overall, porque a gente sabe que ele nasceu na Austrália, ele é australiano. Ele naturalizado americano, por isso que joga na seleção. Veio de Duke também, jogando poucos jogos. Ele jogou, mas jogando muito. Jogou uns 10 jogos e foi first pick. Foi o Rookie of the Year quando entrou, foi All Rookie Team, e é o 7 vezes cara, All-Star. Possivelmente o mais plástico. Possivelmente não, acho que é o mais plástico da liga. Sem dúvida alguma é o melhor. Hoje e sempre. O Kyrie Irving é o melhor armador no 1 contra 1. Melhor armador no 1 contra 1. Isolation, abriu tudo, deixa que ele resolve o sozinho. O Kyrie Irving, ele é o Kyrie dessa geração. Ótimo. O Kyrie Irving, ele é o Allen Iverson dessa geração. Total. Né? Um pouquinho maior que o Allen Iverson, mas é um jogador que tem um handles absurdo. E que agora no Brooklyn tá jogando na 2, né? Que o Iverson também. Que o Iverson também jogava na 2. Né? Então, tá jogando na posição 2, é um cara que... Cara, ele tem tudo, mano. Ele tem variedade de finalizações no aro que esse cara tem são absurdas. Uma esquerda, direita, reverse, o arsenal de combos que ele tem para passar pelos defensores é absurdo. Então, o que pra mim mexe um pouco, a gente tá falando de armador, a gente tá jogando na 2. Eu acho que como armador em si não é tão bom quanto ele é jogando na 2. Pra mim, tanto que você pega aqui, por exemplo, ele nos 2 anos dele com o Brooklyn, ele tem as 2 maiores médias aí.
né? 27,4 pontos, mesmo assim dando 6 assistências aí. Murray jogou 20 jogos ano passado, mas tudo bem. Mas tá com 25 jogos nesse ano. E assim, cara, ele é o melhor, é o que você falou, em relação à isolation, a chamar o jogo, a decidir jogos, né? Talvez Ele não, é clutch, bem talvez clutch. não tão quanto o próximo que a gente vai falar aqui, mas exatamente. Mas o Kyrie, sem dúvida, ele é o melhor jogador isolation da liga e talvez um dos mais unguardable players. Entende? Tipo assim, ele, em questão de time, de quadra, show, perfeito. O cara vai fazer o que tem que fazer. Mas Agora, a questão da personalidade dele é o que deixa ele no muito a vestiário, desejar. fora, até na mídia. Eu sei que é um cara que assim, tem um posicionamento bem forte. Eu acho isso até maneiro, você falar o que você pensa. Pensamentos malucos, mas Apesar com de certeza. ser muita doideira. E, porra, dá papo. Ele deu agora um statement que a gente até botou aqui no Basket Talks no Instagram sobre a mudança da logo. A mudança da logo, de que a logo deveria ser o Kobe, porque... Sim, o Kobe era mentor dele, né? Só que ele começou a militar um pouco, eu acho que né? ele levou para uma questão racial que não acho que cabe. tem muito a E ver. também não tô defendendo que deveria... porque tem que ser o Jerry West então, porque é branco. Não, pra mim... então não antes de bota mais jogador nada, nenhum na logo. O Jerry West, ele nem pediu pra ser a logo. Os caras simplesmente pegaram ele, que era uma grande referência na época. Exatamente. A foto é maneira, então Jerry West é a logo até hoje. Se for até assim, perguntaram então... pra ele se ele tinha problema em deixar de ser. Ele falou, não, zero. Eu nem pedi pra isso. Pra mim, cara, é uma questão de, assim... É tradição, aquela logo sempre foi a logo da NBA, não faz sentido mudar, entendeu? Cara, pra tu mudar uma marca assim, que tem um valor tão grande assim, no mundo, não é fácil. Mas a participação dos negros... Cara, a participação dos negros na NBA sempre foi e sempre vai ser absurda. Até porque eles sempre foram as estrelas, todo mundo sempre idolatrou eles e ganharam muito dinheiro com a liga. Então... Claro. Acho que eu não olhar pra isso e eu ficar olhando só pra logo, que com todo respeito, a logo não faz... Pra eles não faz nenhuma diferença, é uma diferença simbólica. Eu adoraria que o Kobe fosse Eu também, adoraria que o Jordan fosse. Entendeu? Mas pra mim, então, acho que tipo assim, o esporte, ele é um lugar que, assim, ele é tão bonito porque ele quebra barreiras. E principalmente as barreiras do preconceito, porque dentro de quadra, dentro de campo, todo mundo é igual. Total. Sabe? E isso é muito bonito. E quando a gente começa a entrar, tipo assim, sei lá, a entrar numa seara de cor, não é muito a cara do esporte fazer isso. Sim. E é o que o Kyrie faz. Entendeu? Sempre tenta puxar pra esse lado. Mas enfim, admiro, respeitamos a opinião dele. Sim. Acho que... E também não tô falando pra deixar... É o que a gente tá falando. Não precisa ser o do Jerry West. Por mim, se for o do Kobe, maravilhoso. Se for o do Bill Russell, maravilhoso. Se for o do Jordan, maravilhoso. Se não for nenhum jogador, ele só um nome NBA, pra mim tá maravilhoso. Tá ótimo. Pra mim, o que só não pode é brigar por coisa boba. Né? Mas, de qualquer forma, o Kyrie Irving, ele é um dos melhores armadores da liga. Tá jogando melhor como SG esse ano. E tem tudo pra jogar melhor. Mas tem um outro cara que esse atualmente estão dizendo que tá ali chegando perto do Curry, né? Tá fazendo cosquinha, que é o Damian Lillard, né? Dame Dollar, né? A galera que gosta de rap. De ouvir as músicas dele, né? Dame Time, um cara aí que... Bom, eu não tenho nada que reclamar do Lillard. Ele faz tudo também. Ele pode não ser o cara mais plástico, com mais highlight, apesar dele ter, né, de sobra. Mas é um cara que faz ele é de extremamente tudo, plástico, ele é o mais atlético de todos aqui. Ele é o mais explosivo entre os dois, outros três. 6'1", 6'2 de altura, né, 1,85, 88. E... A gente tá falando de um cara que tem, assim, desde 2014, 2015 e 2016, média de 25 pontos pra cima. Exatamente. Então, claro que ele sempre foi a cara da franquia do Portland desde que chegou. E eu, é um jogador que veste a camisa, né? É um dos outros jogadores que tá metendo bola do meio da rua. Mano, que tem esse range. Tu tem que marcar o cara ali da logo, mano. Logo Lillard também. E sem dúvida alguma, de todos esses que a gente falou, é o mais clutch dessa lista, né? Decide jogos. Com todo respeito à rapaziada que gosta do Westbrook, mas ele fez o Westbrook a putinha dele. Aqui, ó, tchauzinho. Entendeu? E o Westbrook e o Paul George simplesmente tremem na base quando vão jogar com o Lillard. E o Paul George ainda vem falar que foi um arremesso ruim. Foi, Arremesso ruim porque tu não que marcou, tirou ele meu dos querido. playoffs. Não, arremesso ruim. Então, assim, o que falta pro Lillard
todo real, mundo já falta sabe, é time, time, mano. falta time, Sempre foi falta time. ajuda em Portland, né? Ele é um cara que ele já se mostrou decisivo, é um cara que já se mostrou jogando bem em playoff. E, assim, Que simplesmente que falta falta no quórum. Portland? Tipo assim, tá, Cara, olha só, a gente mantém o Lillard e o McCollum. não, E aí é que tá. tu vai, McCollum pra Por fora? exemplo, eu preferiria o Lillard com Bill. Pô, ia ficar nice. Ia ficar uma máquina esse. Então, Damian Lillard, Bill, um SF que defenda e mata uma bolinha, mas seja um muito bom defensor. Eles têm acima de o Gary tudo. Gary Trent Jr., que faz esse papel de Eu prefiro o matador. Gary Trent vindo do banco. Ah, Chutador bom, sabe, sai de bloqueio. Não sei se ele é um cara que defende tanto assim, mas preferiria um cara bem ali o foco seja forte. 3&D. Imagina um Iguodala mais novo, Nossa, ia ficar entendeu? bonito. Né, algum Ou se jogador. voltasse um Brandon Roy da vida, que cara. Mas aí o Brandon Roy aí o Brandon Roy a bola era na mão dele, entendeu? Não ia ser na mão nem do Lillard nem do Bill. Power forward, eu gostaria de um cara que também abrisse pra chutar. Tem que ter um mid-range né? e também chutar E de aí fora. o center, em Portland, eu preferiria um cara mais defensor de aro mesmo. Eles sempre- Mais Whiteside, como Eles tava sempre lá. apostaram nisso, né? Mais DeAndre Jordan, mais... Eu gosto. E um banco sólido. Eu acho que o que falta é isso. E outro, eles estão no Oeste, né? É uma difícil, das conferências mais difíceis. Mas o que falta é um time que encaixe. Porque o time de Portland tem jogadores bons, mas não que, tipo, necessariamente se encaixam. Agora, pra dar o veredito, cara, pra você que veio aqui assistir esse vídeo e quer saber qual é a nossa opinião, o Curry continua sendo o melhor da liga, porque o Curry é o único com 3 títulos nessa lista. O Curry Certo, é o único. Em termos de currículo, O Curry é o ele único MVP disparadamente. nessa lista. Também. E 2. o único com 2 MVPs na lista. E, de novo, não teve que montar panela pra fazer isso. Enquanto isso, o Irving tá correndo atrás disso, né? Vai pra um time Exatamente. ali, vai pra outro cara. Agora ele tá com o que eu acredito ser o maior Big Three da história, que é ele, Durant e Harden. Tu acha? Mano, Mais que LeBron, Wade e Bosh. Eu cara, acho que no não é porque mínimo não se no provou, nível. mano. Não é porque não se provou, mano. Tem que Mas ganhar o mesmo número de títulos, pô. Mano, mas os três Enquanto são... eles têm 0 títulos juntos, eles ainda estão piores que Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett. Ok. Nesse A ponto partir eu do momento, respeito. a partir do Eles momento têm que que eles ganhar, tem que têm que ganhar. se Mas assim, provar. eles realmente se prepararam pra esse momento pra... Cara, agora é tudo ou nada. Não é possível que com nós três a gente não vai pra frente. Porque todo mundo aqui tem as mesmas intenções, todo mundo aqui sacrificou muito pra estar aqui. Tipo, a franquia também fez sacrifício de tipo, Pô, o assinar... tanto de pique, mano, que eles soltaram. Não só pique, tipo, assinou o Durant, perdeu 1 ano de contrato com ele, na expectativa dele O Kyrie recuperar também, da né? lesão. Irving da mesma forma, o Harden que forçou Quantos essa troca anos o pra ir Harden pra lá. vai pra Brooklyn? Qual o contrato dele de quantos anos? Cara, então, acho que porque faltam acho que uns 2 do Houston, ao certo. Então, seriam mais 2 lá, eles tendo que fazer a extensão. Mas, de qualquer forma, cara, é um dos maiores Big Threes, pode não ser provado, mas até então... tanto que a gente bota o Brooklyn aí como o maior contender Sim. do leste, junto do Philadelphia. E vamos ver aí se... É engraçado, porque o Irving correu um pouco fora disso, quando ele foi pro Celtics, porque ele queria o protagonismo, não queria ficar na sombra dos caras, Sim. e de repente ele tá meio que na sombra de outros dois. Pelo menos do Durant, porque pra gente o Durant sempre vai ser Durant o cara sempre vai do ser o time, melhor, de qualquer time que ele tiver. Exatamente. Agora ali com o Harden, fica... nesse ponto o Irving realmente fica abaixo do Curry. E o Lillard... o Lillard é do caralho, ele o Lillard é absurdo. sensacional, mas é aquilo, ainda tem que se provar mais em playoff. Falta time pra ele, óbvio. E esse é um problema, né? Porque, mas como é que ele vai chegar numa final se falta time? Amigo, olha Iverson. Chegou na final sozinho. Fez isso. Tudo bem que o jogo era outro, mas o Allen Iverson... O Allen Iverson chegou na final sozinho. Eu não consigo ver outro armador. E normalmente o armador é o menor em estatura da equipe. Eu não consigo ver um little guy levando um time na final sozinho, nas costas. Mas tinha o Mutombo. Pera. Really? Não, menos. Sério? Bem menos. Sério? Com todo respeito ao Mutombo aí, mas... Não. Mutombo defendia pra caralho. Mas na hora de botar a bola na cesta. Então o AI levou sozinho. Eu sei que é muito foda eu cobrar isso, mas é verdade. Se tivesse alguém que não tivesse feito, ia ser injusto. Mas a partir do momento que tem alguém que fez... A gente usa como base. Porra, a alguém gente já cobra fez dos isso. outros. Só que assim, o Dame, ele é bem menosprezado na liga. Ele é. Tipo assim, o lance do All-Star que botaram, por exemplo, o Luka acima dele. Tudo bem que o Luka
insano, mas, pô, ele mesmo falava, mano, o Dame merecia estar aqui no meu lugar. Porque o que ele faz também é insano. Ele tá com 29,6 de média. É Com absurdo. 8,1 assistência, 4,3 rebotes. Entendeu? Então. É absurdo. Então, é entre os absurdo. nossos três, a gente coloca aí Curry. Curry, Chris Paul. Tá, Chris Paul, deixou o Chris Paul de fora. Não, pra É. mim o Chris Paul é o Chris segundo. Paul é outro, mano. Também não conquistou nada, não tem MVP, tem no máximo medalha olímpica. Já é mais que os outros dois. O Irving tem, com 2016. Mano, mas é porque pra mim o Chris Paul ele tem um milestone, mano. Ele chegou no final da carreira, ele já vai chegar no top 5 da história de assistência. Sim. Entendeu? Sem nunca ter jogado uma final de conferência. Sim, nunca ter jogado na final de conferência. É aquilo. Aí, no caso do Chris Paul, eu acho que ele só não chegou na final porque tinha muito time muito pedreiro na frente. Pô, os times que ele tava eram muito bons, cara. Antes de O mais New Orleans nada. não. Mas início de carreira, a partir do Clippers, mano, o Clippers tinha tudo pra ir pra frente. Mas O Houston da mesma isso, forma. mano. O Clippers ele não foi pra frente porque o Clippers... Cara, o Clippers não era melhor que o San Antonio. Várias vezes o San Antonio tirou o Clippers. Uhum. E também tinha o Golden State depois, mano. Ah. É Não, foda, mas mano. o Houston cabaçou, porque teve uma série que abriu 3-1. Acho que foi 3-1 pro Acho que Houston. não. 3-1, sério? Se não me Não engano, foi lembro. 3-1 no. Puxa aí, rapaziada. 3-1 e, pô, deixou virar. Então, não tem. É foda porque, pra mim, também tem uma questão de carinho também, né? Eu acho o Chris Paul sensacional. Eu acho adoro que... ele. E assim, rapaziada, tem outros armadores também. A gente pegou os principais que a gente acha, mas se a gente pode falar... A gente tá falando de armadores de ofício, né? Se bem que hoje a gente tem, por exemplo, o Doncic, que tá jogando de armador, que aí a gente já teria que fazer um outro ranking aqui. O Harden hoje tá jogando de O armador. LeBron é armador também, sempre O foi. LeBron tá jogando de armador, mas quando a gente pensa em armador, normalmente é o cara mais baixo, no máximo até, sei lá, 1,90, 1,92, tá ali nos seus 1,80 e pouco, é o cara ali que organiza e tudo mais. É mais ou menos o que a gente imagina. O cara que joga, que é de outra posição, mas joga de armador, beleza, joga, mas não é o que a gente tá botando aqui na lista, né? Então fica Curry, Chris Paul, Lillard e Kyrie. Não, vai ter que botar o Kyrie na frente porque o Kyrie é campeão. Então vai ter tu que botou o Chris Paul como 2? Curry, Kyrie, Chris Paul e Lillard. Com Bom, puta pesar. Eu durmo tranquilo com essa Com essa puta lista aqui. pesar, porque na quadra eu prefiro o Chris Paul do que o Kyrie. Não por muito, mas prefiro. Mas, assim, se tivesse eles que montar todos um são muito time, bons, mas seria. tem que lembrar que o basquete é um jogo coletivo. Não. E assim, o Kyrie foi campeão, mas foi com o LeBron, mas de novo, jogou muito e ganhou e meteu a última bola. Mas o Curry ganhou com o Durant. Ganhou 100 jogando pra caralho e os outros dois jogando bem também. Então assim, beleza? Então esse a gente vai ficando por aqui. Vocês concordam aí com a lista? Deixa um comentário aí embaixo. Exatamente. Deixa nos comentários aí se vocês concordam com a lista, se tem outros armadores que vocês gostariam de estar ouvindo aqui. É óbvio que a gente deixou de falar também dos que estão chegando, o Ja Morant, Trae Young, Lamelo. Ben Simmons que já está encaminhado. Exatamente. Alguns outros que fazem sucesso e jogam bem na liga, que são importantes para alguns times, como o próprio Kyle Lowry, Fred VanVleet, Kemba Walker no meu Boston Celtics. Né? Alex Caruso. Forçou demais. E Mike Conley, que tá jogando muito no Utah Jazz, tá voltando a jogar muito bem. O Bledsoe, que agora tá jogando de 2, né, no Pelicans. Mas assim, a gente vai fazer uns outros episódios também para falar desses jogadores e falar dessa rapaziada. Mas hoje a gente pegou os que estão ali na cabeça, de fato, pra tá na conversa para o melhor armador da liga. Beleza? Deixa nos comentários. Obrigado por você estar aqui até o final. Não esquece de se inscrever no canal do Basquete Talks, de curtir, de compartilhar. Manda pros seus amigos. Se inscreve no canal dos cortes do Basquete Talks, que a gente bota os cortes das nossas entrevistas lá. Pra você que não quer ver tudo 1 hora e etc. Tem lá os cortes, os highlights das melhores conversas que a gente tem com os caras mais fodas do basquete do Brasil, que a gente procura sempre trazer aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever no Basquete Talks no Instagram. Chegamos a 10 mil e vamos seguir juntos a todos os próximos milestones aí. Os 10, os 15, os 20, os 30 e principalmente vem pro YouTube pra poder fazer dar aquela força pra gente, tá? @IanBaransky, @CKRamalho1, @Lohan.creme, nosso querido editor. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Aquele abraço, tamo junto. Valeu. Até.